Bom dia a todos. Estamos continuando o estudo do Evangelho, né? Terminamos o capítulo 17. Hoje está se entrando no capítulo 18. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o item 1 e o item 2, né? Capítulo 18, item 1 e item 2. Esse capítulo traz para a gente informações, né? São as leis morais, o Evangelho são as leis morais do Cristo, codificado por Kardec. E ele começa falando da parábola da festa de núpcias, da questão da porta estreita, e continua para que nem todos dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A quem muito foi dado, muito será pedido. E depois vem a instrução dos Espíritos. Será dado àquele que tem, e reconhece-se o cristão por suas obras, né? Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre sobre o item 1 e 2, que fala sobre a parábola da festa de núpcias, e já tem um comentário de Kardec aqui no item 2. Né? Jesus falava por parábolas porque para facilitar o entendimento das pessoas daquela época. Então era uma questão o vocabulário das pessoas há 2000 anos atrás era muito restrito, não era tão abrangente, tão amplo como a gente entende hoje, né? Nós hoje já evoluímos muito nesse quesito, através das muitas e das várias encarnações que a gente vai evoluindo. Se a gente perceber a evolução espiritual, a gente vai perceber na própria questão do nascer dos nossos filhos, dos nossos netos, que ele já nasce com a visão diferenciada, ele já nasce bem mais evoluído. O espírito hoje já nasce muito mais evoluído, fruto das suas próprias conquistas reencarnatórias, né? Então, a cada reencarnação que a gente vai e retorna, a gente já volta melhorado, sem muito aquela visão selvagem de um mundo primitivo de onde a gente veio. Então a gente vai evoluindo através das várias encarnações. Uma encarnação é muito pouco para que a nossa evolução se proceda. Então por isso existe a justiça dessas várias reencarnações. E Jesus precisava explicar para aquele povo, inclusive rebelde, difícil daquela época, uma linguagem inteligível e que ficasse tipo uma semente, né? Que fosse uma semente plantada no seio de toda a humanidade. Sabiamente escolheu os seus discípulos que iriam disseminar aquela boa nova e que isso ficasse para toda a humanidade, né? Então ele começou dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei. Então ele está falando de Deus, está falando do reino dos céus, que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com estas ordens: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para seu campo, outro para seu negócio, e os outros, agarrando aos servos, maltrataram e até mataram. O rei ficou zangado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas o quanto encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Então Kardec começa esclarecendo para a gente que Jesus está querendo passar uma mensagem forte para a humanidade. Uma mensagem de esclarecimento e de chamamento para as nossas responsabilidades. E ele, primeiro, Deus planejou. Primeiro houve um planejamento. Que planejamento foi esse? Primeiro, o planejamento da nossa planeta, da órbita terrestre, né? Então foi um trabalho de preparar esse planeta para nos receber. Então foi toda uma constituição, ou seja, a formação da terra, a questão dos mares, a questão da água, a questão do meio ambiente, né? O mundo começou através do mar, dos animais que foram adentrando. Depois veio a questão do homem, da própria evolução, até chegar à criação do espírito, para que nós pudéssemos, né? O governador da terra, os espíritos se reuniram aqui. Emmanuel conta muito do trabalho que foi feito através de milhões de anos, até que houvesse condições de habitabilidade do homem no planeta Terra, e que pudesse receber esse espírito. Depois de Jesus, Deus ainda nos criou simples e ignorantes, para que a gente pudesse evoluir através das nossas próprias conquistas. Então houve todo um planejamento para que nós pudéssemos estar aqui, né? A questão do ar, a questão da água, a questão da vida, a questão da formação do corpo humano, da beleza que é a formação da vida em todos os seus setores. Então houve um grande planejamento para que nós estivéssemos aqui. E depois ele resolveu festejar isso. Quem que ele convidou para as bodas do seu filho? Enviou o convite através dos seus servos, e era costume daquela época entregar esses convites pessoalmente. E além de entregar esse convite pessoalmente, ele ainda reafirma esse convite, mandando outras pessoas fazer o convite. Olha só todo o planejamento. Supervisiona todos os preparativos e faz o convite: vinde às minhas bodas. Então esse é o planejamento. Depois são os convidados. Quem são os convidados? Os convidados não deram a mínima a esse chamamento. Viraram as costas. Não quiseram participar dessas bodas. Em vez de atender o convite, o que aconteceu com esses convidados? Preferiram cada um cuidar dos próprios negócios. Alguns ainda tendo a ousadia de espancar aqueles convidados, aqueles que foram fazer o convite, né? Rebeldes, indisciplinados, difíceis, não deram a mínima àquele convite do rei. Então, o rei planejou tudo, convidou e ninguém se importou. E aí o rei reage negativamente a todo esse convite. Obviamente que ele não ficou satisfeito. E aí o que aconteceu? Mandou matar aqueles criminosos, incendiar a cidade. E pede aos seus servos que convide todos que encontrarem pelo caminho. Aquele convite é estendido a todos, independente de poder participar ou não. E a sala ficou lotada. E apareceu um estranho naquele ninho. Uma ovelha negra, um estranho. E o rei, chegando lá, viu que aquele estranho não estava vestido de forma adequada. E ele perguntou, né, por que você não está vestido? Cadê a veste nupcial? E não obteve resposta, e não obtendo resposta, o rei ordena que ele seja
retirado daquela festa, né? Então vamos tentar entender essa parábola de Jesus. Sabemos que estamos habitando um planeta no segundo estágio da evolução dos planetas. Viemos de um planeta primitivo, estamos no planeta de provas e expiações. Um planeta onde nós temos uma tendência ao mal, às más atitudes, aos maus pensamentos, aos maus aconselhamentos, a nos agregar aquilo que faz mal ao outro e a buscar os espíritos inferiores para a nossa companhia, através das nossas vibrações negativas, né? E através do apego ao arrastamento ao mal. Então nós já sabemos que estamos num processo evolutivo, numa caminhada evolutiva, preso num planeta com um corpo denso, pesado, difícil de carregar, né? E com prazo de validade. E que a gente não sabe, né, a questão da nossa passagem de volta, né? Sabemos que temos a consciência de que temos o livre-arbítrio para as nossas próprias escolhas, mas o arrastamento do mal ainda é muito forte em nós e a gente ainda se compraz com aquilo que não é bom. É óbvio que a hora que a gente tiver a conquista e o mérito de ir para um planeta de regeneração, a gente vai estar num planeta melhorado, mas aí o nosso perispírito vai estar menos denso. Hoje nós temos muita dificuldade, mas nós que estudamos, mas nós que procuramos, né, a nossa evolução do espírito, nós que temos consciência de que estamos submetidos à lei de ação e reação, nós temos que perseverar e não ser expulso do convite. Nós temos que perseverar em participar dessa festa nupcial, né? Porque é ali que a gente vai começar a angariar recursos, vibrações positivas, né? E recursos espirituais para que a gente possa evoluir. Então, o planeta de prova e expiação já é difícil, né? Nós estamos submetidos a uma escala espírita em que nós estamos lá na questão das nossas imperfeições, dos espíritos ainda impuros, onde somos inteligentes, mas moralmente atrasados ainda, né? A nossa mudança moral, a nossa transformação, a nossa nova veste nupcial ainda não nos cabe. E não nos cabe muitas vezes pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelo que eu faço no dia a dia, mas muitas vezes também pelo que eu deixo de fazer. Porque Paulo de Tarso coloca para a gente que as nossas dificuldades, Kardec também, não é muitas vezes o que eu faço, é muitas vezes o que eu posso fazer e eu não faço, né? É a minha reação diante de tudo que acontece comigo, né? Não é o que acontece comigo que faz a diferença, é de que forma eu reajo a tudo que acontece comigo, né? Estou melhorando nas minhas reações no meu dia a dia, e não precisa ir muito longe, não precisa pensar muito complexo, basta perceber as nossas atitudes cotidianas, né? De que forma levantamos e de que forma vamos dormir, né? E qual o saldo do nosso dia. Uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Não adianta dar grandes saltos que a gente vai cair, mas podemos dar pequenos passos diários e perseverar nas nossas pequenas conquistas. E assim a gente vai angariando recursos, a gente vai crescendo espiritualmente, no contato com o outro, nos conflitos com as pessoas, porque o conflito não é ruim quando ele me faz crescer. O conflito não é ruim quando ele me traz uma reflexão. O conflito não é ruim quando alguém que me ama aponta os meus defeitos. O conflito não é ruim quando eu tenho humildade de entender que eu preciso melhorar, que a minha opinião não é a única, porque nós somos individualidades. Cada um aqui é uma individualidade, cada um aqui tem uma história de vida presente e lá do pretérito,
cada um pode contribuir com seu grupo social, com seu grupo religioso, com sua família. Cada um de nós pode dar um pouco a mais do que nós damos com aquilo que nós temos. A hora que eu tiver aquilo, eu vou fazer. Se eu for esperar a hora que eu tiver, possivelmente eu vou morrer esperando, né? Eu vou morrer esperando. Quem sabe tem que fazer a hora. Não podemos esperar mais acontecer. E eu posso fazer através de pequenos gestos, pequenas coisas. Posso ser mais solidário, posso ser mais amigo, posso ser mais compreensivo. Quantas incompreensões no dia a dia, no contato, fruto das angústias, das ansiedades, fruto das dificuldades, que a gente pode ir vencendo com força de vontade, com atitude, com ação. Não adianta eu saber, eu tenho que saber fazer. Eu sabendo fazer, eu faço acontecer. E são pequenas coisas. Ninguém olha para mim, eu não preciso que os outros olhem para mim. Eu preciso saber que eu estou tentando crescer em termos espirituais. Eu preciso perceber que eu sou de passagem, eu sou estagiário, eu sou passageiro aqui. Eu tenho meus apegos? Tenho. Eu tenho meus apegos? Tenho. Eu tenho meu instinto de preservação? É uma dádiva de Deus, porque ai de nós se não tivéssemos instinto de preservação. O que seria de nós? Né? Então precisamos ter instinto de preservação? Sim, mas a gente sabe que a gente está aqui para construir uma obra. Que obra é essa, né? Que obra é essa? Que veste nupcial eu tenho hoje? Será que eu posso participar desse banquete? Ou será que eu sou igual aquele convidado que teve que ser retirado daquelas bodas? Porque ainda não estava preparado nem para estar na presença daquele rei. Não estava preparado para estar ali. Não angariou nenhuma conquista no decorrer de tantas encarnações. E alguém um dia vai nos perguntar: o que fizestes com a vida que eu te dei? O que fizeste com a missão que você se comprometeu, quando você se escolheu as suas provas e expiações? Meu Deus, por que acontece tanta coisa difícil na minha vida? Mas eu escolhi todas essas coisas. Eu tive a oportunidade de escolher e de passar pelas minhas dificuldades para sustentar meu crescimento espiritual. Então o que eu estou passando aqui é fruto das minhas escolhas. Chico já disse para a gente: você está na família que você queria, que você pediu, você está vivendo a vida que você pediu, você está passando pelas dificuldades que você pediu para que você cresça. Então não vá sucumbir, porque você tem que retornar e fazer o mesmo caminho que você não conseguiu fazer. Que provas eu estou submetido? À prova dos vícios? Não só é o vício de beber, de fumar, é tudo aquilo que eu faço com intensidade que eu não preciso fazer. Tudo aquilo que me desequilibra é um vício. O vício de magoar o outro, de usar a minha inteligência, a minha língua ferina para ferir o outro. Gente, o que mais fere o ser humano são as nossas palavras, muitas vezes. Deixam marcas profundas para o resto da vida. E muitas vezes nós ferimos quem está próximo, quem a gente gosta. Nos momentos de depressão e dificuldade, nos momentos de rancor, eu vou ferir sempre aquele que eu gosto mais. É quem eu ataco primeiro. E muitas vezes é quem eu deixo uma lacuna, que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver aquela lacuna, de repente, no decorrer de uma encarnação inteira. São traumas que nós deixamos, muitas vezes com nossos filhos. Uma palavra mal colocada, numa hora mal colocada, aquilo vira um trauma para o resto da vida. Criam dificuldades ali.
Então, muitas vezes eu já tenho as minhas dificuldades. Quando eu recebo meu filho, quando eu olho para o meu neto, eu penso nisso. Que resgate eu tenho com ele? Que dificuldade ele vai ter comigo? Né? Será que o amor vai conseguir superar tudo isso? Ou será que a gente vai ter que ir se encontrando, até a gente resolver todas essas dificuldades? Né? Então é necessário a gente perceber que a gente está numa missão, e que essa missão é grandiosa, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas dificuldades. Né? Já vencemos muitas etapas, então a gente não pode ter baixa autoestima. A gente já venceu muitas dificuldades, a gente está procurando estudar, está procurando esclarecimento, né? Quantas tarefas deixamos de fazer para estar numa casa espírita, ou para estar em outra religião qualquer, né? Porque Jesus disse: sede cristãos, acompanhe a boa nova, né? Vá onde te faça melhor, vá onde te faça crescer. Então é necessário que a gente perceba que nós precisamos vestir o traje para a gente poder participar, né? Então, ele convidou primeiro quem? Quem Jesus convidou ali? E primeiro ele fez um convite especial. Fez um convite especial ao povo hebreu. Foi aonde Deus mandou primeiro os mandamentos, né? Mandou Moisés, e através de Moisés, que foi lá livrar seu povo da escravidão no Egito, com aquela indisciplina toda, Deus lhe manda os 10 mandamentos. E Jesus primeiro se refere àqueles convidados. Primeiro chamou o povo hebreu, que virou as costas para Deus. Primeiro não aceitando seu filho, que diz que não veio modificar tudo, veio simplesmente separar o joio do trigo. O que é dos homens fica por homens, o que é de Deus eu venho aqui comunicar a vocês. E os hebreus estavam esperando um rei, mas um rei poderoso, que através da guerra viesse libertar aquele povo e dar o domínio da humanidade para eles, e não entenderam a missão de Jesus. Então não queria um rei que trouxesse a palavra do amor, da compreensão, que trouxesse a palavra da vida futura, de uma eternidade, que pregasse uma revolução pela paz. Eles não quiseram. Então esse rei começou a chamar os outros, os gentios, os idólatras, começou a chamar todas as pessoas, e essas pessoas também viraram as costas. E aí começou a chamar toda a humanidade, dizer: vinde você que sofre, vinde você que não acredita, vinde você que é ateu, a casa do Pai cabe todos. E aí aquelas bodas ficaram lotadas, aquela casa ficou lotada. E aí apareceu alguém que ainda não estava preparado. E a pergunta é: por que é tão difícil para nós aceitar o convite de Jesus? Por que é tão difícil para nós ainda? Porque precisamos avançar e evoluir para que a gente não possa ser retirado dessa festa. O que precisamos descartar no nosso dia a dia, no nosso entendimento, na nossa compreensão de Deus, né? Kardec coloca para a gente com clareza: tem 2 fatores que vão ser os últimos que a gente vai descartar, que estão muito fortes em nós ainda: orgulho, egoísmo. Orgulho e egoísmo. O orgulho e egoísmo nos atrai ao materialismo, né? E quem se apega ao orgulho, egoísmo e ao materialismo se afasta de Deus. Porque quer viver as coisas do mundo, não quer viver as coisas de Deus. E as verdadeiras conquistas que eu tenho são as conquistas espirituais. Aquilo que eu não trouxe, aquilo que eu não vou levar, aquilo não me pertence.
Ah, eu nasci num berço de ouro, mas não é meu. Que uso eu vou fazer daquilo que me foi concedido? Bom uso ou mau uso? Através da lei de ação e reação, eu estarei submetido às minhas provas ou expiações, né? Então eu já chego aqui com um monte de débitos. É como se eu tivesse feito um crediário imenso e tivesse que pagar, trabalhar bastante para pagar meu crediário, para zerar as minhas contas. E aí eu começo a angariar mais dificuldades aqui com o meu semelhante, com as minhas atitudes, com o meu dia a dia. E muitas vezes inadvertidamente, eu começo a angariar vibrações negativas das pessoas com as minhas ações, que eu não percebo, mas que existem, né? Como eu emano vibrações negativas, eu recebo vibrações negativas. Basta eu estar vibrando com maus pensamentos, né? Quando eu atraio, quando eu tenho ódio, quando eu tenho rancor, eu estou atraindo vibrações negativas e estou atraindo espíritos inferiores para mim. E aí eu vou começar a emitir vibrações negativas, né? E toda a lei de ação evoca uma reação. Então todas aquelas vibrações negativas que eu estou emanando para alguém, por alguma dificuldade qualquer, por dificuldade de perdoar, a gente precisa aprender a livrar o nosso coração do peso das dificuldades, né? Um coração amargurado é uma pessoa que não sorri, que não vê o lado bom da vida, que não acorda e não agradece a Deus o dom da vida, o dom de estar andando, o dom de estar vendo. Eu acho que a maior dádiva que Deus nos deu é a visão, é você poder ver. Quem lidou com pessoas que não viram, ou quem vê pessoas que nasceram sem ver, tem que valorizar a visão, o dom de olhar e de ver a diversidade que existe no mundo, que Deus colocou à nossa disposição. Olha o planejamento dele para a nossa encarnação. Nos deu tudo, todas as possibilidades, e nós atuamos contra. O planeta é perfeito, imperfeito somos nós. Imperfeito é o homem. Imperfeito é o homem que ataca o planeta e o planeta reage, nos trazendo dificuldades, né? As geleiras é uma reserva de água potável para a humanidade. Para daqui a 1000 anos a gente ter reserva de água. Nós não podemos viver sem água nem sem ar. E nós hoje estamos afetando a camada atmosférica e estamos acabando com as geleiras. E aí como vai ser? Como vai ser? Então, essas bodas de núpcias que Jesus fala, somos nós. É a porta estreita e a porta larga. De que lado queremos entrar, né? Então, acabar com o nosso orgulho, com as nossas dificuldades e aprender que Jesus nos ama, que Deus nos ama, mas Ele quer que a gente se esforce na nossa própria evolução. Nós estamos submetidos à felicidade um dia. Aqui nós não temos uma felicidade plena, o Evangelho já coloca isso para a gente, mas nós temos os nossos momentos, né? É o gostinho de viver num planeta feliz. É para ver se a gente adota essa questão de ser melhor a cada dia, a cada momento. A gente tem que fazer um balanço diário, isso tem que ser diário. Todo dia ao dormir, ao levar os pensamentos a Deus, a gente perguntar: Senhor, você pode hoje adentrar a minha casa? Né? Você pode adentrar a minha casa? Será que eu posso convidar os espíritos superiores para estarem comigo? Ou será que aquele dia foi um dia terrível? Terrível internamente, terrível espiritualmente. Porque o mundo é neutro. O mundo é neutro. Quem faz o mundo somos nós. O mundo somos nós.
A minha casa pode ser melhor se eu for melhor. A minha relação com meus filhos pode ser melhor se eu for melhor. A minha relação com a minha família pode ser melhor se eu for melhor. A minha relação no meu trabalho, com meus amigos, pode ser melhor se eu for melhor. Se eu praticar a compreensão, a tolerância. Jesus coloca para a gente, né? Não julgueis para não serdes julgados. Com o mesmo peso que você julgar, você será julgado, né? Então, a minha tolerância é importante. A minha compreensão é importante, né? Eliminar um pouco a minha ansiedade, né? A cada dia basta seu dia. Jesus coloca para a gente, Deus provê todas as coisas. Deus provê todas as coisas, né? Os animais não trabalham, mas estão aqui submetidos às leis, eles sobrevivem até quando é permitido que eles sobrevivem. Então Deus provê todas as coisas. Então nós precisamos ter a consciência de que nessa festa de núpcias, nessas bodas, o que é uma boda, né? É um momento de alegria, de felicidade, congraçamento. É um momento eterno, que pressupõe que seja eterno, né? Que pressupõe que seja eterno. Já dizia Vinícius de Moraes, na nossa linguagem, né? Que seja eterno enquanto dure. Que seja eterno enquanto dure. Mas para Deus tem que ser eterno. A nossa religação, a nossa religação com Deus tem que ser uma coisa eterna. Agora nós temos que estar com a veste preparada para participar dessas bodas. Ou seja, retirar a veste antiga e revestir-nos da veste nova. Então, gente, precisamos reconciliar enquanto estamos a caminho. Reconciliar com quem? Jesus coloca bem claro com isso. Não adianta você reconciliar-se comigo se você tem dificuldade com seu companheiro. Se você tem dificuldade com seu companheiro de caminhada. Se você tem dificuldade com seu amigo de caminhada. Então reconcilie primeiro com ele. E depois você me faz as oferendas que você fizer, né? Torne o seu fardo mais leve. Procure entrar pela porta estreita, que é a porta do mérito, que é a porta que você vai angariar recursos. Chico coloca para a gente que o bem que a gente fizer aqui vai ser nosso advogado por toda a eternidade, né? Então a gente precisa se preparar. Então Jesus está nos convidando. É difícil aceitar o convite? É difícil. Mas a gente precisa começar a pensar nisso. Pensar nesse convite que Jesus nos faz para participar dessas bodas. Mas participar vestido com a túnica nupcial. E para isso a gente precisa tirar desse homem velho todas essas mazelas e tentar já incorporar um homem novo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. As oportunidades estão sempre aí. Não sabemos o amanhã, mas sabemos o agora. Então é necessário a gente começar agora, né? Fazer uma reflexão sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos erros e tentar um novo percurso para a nossa vida, angariando as conquistas espirituais que vão nos levar à felicidade. Que assim possa ser, que o Senhor nos abençoe.